Oi, tudo bom com vocês? Eu esqueci de colocar meu brinco, mas vou colocar aqui no vídeo agora. Hoje o nosso vídeo vai ser sobre recomeçar, autocuidado e confiança no Senhor. Eu passei uma temporada sem gravar vídeo, como vocês sabem, alguns de vocês sabem, eu não sei se todos sabem. Eu sou uma mulher autista, então gravar vídeo exige uma energia muito grande, assim como socializar. E nesses últimos dias eu estou socializando muito no trabalho, graças a Deus, porque quer dizer que tem trabalho, e também muito na igreja. Eu assumi algumas funções e quando eu tinha tempo para gravar os vídeos, eu estava preferindo descansar ou meditar na palavra de Deus ou ler um livro, ao invés de vir gravar, porque aí ia exigir mais energia da minha pessoa. Mas hoje temos vídeo, tá bom? E eu vou falar sobre o autismo um pouco, para quem não entende. Eu descobri que sou autista aos 27 anos, depois que cheguei na cidade de São Paulo. Antes eu não sabia, obviamente. Sempre fui uma ótima aluna, nota boa, uma ótima filha, mas nunca gostei muito de interagir com as pessoas. Eu falei muito pro meu médico psiquiátrico que eu preferia livros a pessoas. Isso foi um gatilho para ele pedir para me fazer os testes. E o autismo, ele é um aspecto, tem vários tipos de autista, né? Tem o nível 1, o nível 2, o nível 3, e dependendo do nível que você está, a sua dificuldade em interagir com as pessoas aumenta. Eu, por exemplo, se você me vê num lugar, dificilmente você vai perceber sinais de autismo, porque eu consigo camuflar muito bem. Consigo conversar, sorrir, até um certo ponto. Aí eu paro e fico com cara de passagem, tipo, meu Deus, acaba, pelo amor de Deus. Então, nesse período que eu tava sem gravar os vídeos, falando um pouco do autismo, né? Eu tava me pressionando muito, porque eu queria gravar os vídeos. O Projeto Balai é um sonho que Deus me deu, mas eu tava me sentindo cansada para gravar ele. E é sobre isso, né? Sobre você confiar em Deus. E agora que o Senhor tratou isso em mim, né? De eu me identificar como uma mulher autista, de eu me aceitar e me amar e respeitar o meu tempo e o meu limite, eu consegui organizar os meus horários e vamos voltar com os vídeos na proporção da minha força física e psicológica. Hoje vamos ler Romanos 4, versículo 17, que fala: Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Vamos lá, vamos ficar nessa última parte. Chama as coisas que não são como se já fossem. Nesse processo de cobrança, que nós mulheres negras sentimos muito mais, e eu acho que eu sinto um pouco mais essa cobrança muito mais forte, que eu sempre quero dar o meu melhor em tudo que eu faço, a gente se vê em situações que a gente não vê aquilo que foi prometido ou aquilo que a gente espera que aconteça. Então a gente se sente frustrada, concorda comigo? E nesse período de frustração, a gente acaba esquecendo quem é Deus. Porque Deus, como nosso superior, como o nosso Pai, não apenas como nosso superior, mas como nosso Pai, Ele sempre vai querer o melhor para nós. Mesmo que o melhor a gente não identifique naquele momento. A gente acha que o nosso melhor é o que deve ser. Porque a gente vê com os olhos humanos, vê as coisas, as pessoas, as situações, e a gente já começa a calcular. Não sei vocês, mas eu sou assim, olha, se eu fizer tal coisa, se eu empreender de tal forma, se eu me comunicar de tal jeito, eu vou ter tal resultado.
Mas nem sempre isso acontece, né? Os nossos resultados nem sempre são iguais aos nossos esforços, porque tem a questão da sorte, tem a questão do prazo, do tempo de preparação. E nesse tempo de preparação, de confiar em Deus, é necessário a gente lembrar que Deus, ele chama as coisas que não são como elas já fossem. Deus, ele vê para você, olha para você, mulher negra, e vê no futuro. Ele já vê o que você vai se tornar. Ele já sabe o que você vai se tornar. Algo muito interessante que eu estava meditando hoje, que eu acordei mais cedo, para ler e meditar na palavra de Deus, é sobre como José, do Egito, ele foi forjado por Deus na preparação para aquilo que ele foi chamado para ser. E como isso também acontece na minha vida e na sua vida. Porque José, ele teve um sonho e ele não viu esse sonho se concretizar de forma imediata. Na verdade, aconteceu tudo o oposto. Ele foi vendido, ele foi rejeitado pelos irmãos. Primeiro ele foi rejeitado, depois ele foi vendido, depois ele foi escravizado, depois ele foi injustiçado com a mulher de Potifar, depois ele foi preso e só então ele viu aquilo que ele sonhou se concretizar. Mas Deus, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Então ele mostrou para José, olha, esse aqui é o teu sonho, quando você chegar vai ser assim. Mas ele não mostrou para José o caminho e o preço que ele pagaria para chegar até esse sonho. E Deus, ele tem trabalhado muito isso comigo, né? De ser grata até pelas coisas que eu queria e não aconteceram, porque elas servem para forjar o meu e o seu caráter. E Deus, ele já viu o futuro, ele já sabe o que eu vou me tornar, ele já sabe o que você vai se tornar. E voltando para a história de José, que foi algo muito interessante que eu estava analisando com o Espírito Santo hoje de manhã, é que, vamos lá, a rejeição dos irmãos de José, ela foi um preparativo, porque um governador, ele tem inimigos políticos. Então, para José, os inimigos políticos eram fichas pequenas, porque ele já tinha sido vendido pelos próprios irmãos. E se ele ficasse na casa de Jacó, sendo o filho mais querido, recebendo túnicas diferentes, ele seria um rapaz mimado, paparicado. E você concorda comigo que um governador sentimental, que é guiado pelas emoções, que ninguém pode ofender, que ele sai no tapa, que ele chora, que ele se socorre nas emoções, ele não vai conseguir governar bem uma política, um Estado que precisa de decisões, que precisa de raciocínio lógico, às vezes de sangue de barata, de ter sangue frio. Então, Deus, ele não te dá e não dá para mim as coisas antes de nos preparar, antes de nos forjar no processo. E eu acho que hoje eu entendo quando Paulo falou que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Porque se eu não tivesse passado por tantas coisas que eu já passei na minha vida, hoje eu não teria essa mentalidade de, nossa, pai, doeu, talvez eu não me levante do chão dessa vez. E no outro dia estar de pé cantando na casa, dançando, porque eu entendi que Deus, ele sabe, ele chama as coisas que não são como já se fossem. E a palavra do Senhor para ti hoje é que ele já sabe do teu futuro, ele já sabe das tuas fraquezas. E as tuas fraquezas, elas não diminuem o seu valor diante de Deus. Porque eu confesso para você que, eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, mas nessas semanas que eu estava sem gravar, que eu estava me punindo porque eu não estava conseguindo gravar, o Espírito Santo falou comigo, mas poxa, eu te amo do jeito que você é. Eu entendo o seu tempo, eu respeito o seu tempo. Por que você não está respeitando o seu tempo? Por que você fica se cobrando porque não está conseguindo dar conta?
Se você nesse momento precisa priorizar isso e não isso. Porque aqui você está se cobrando uma autocobrança que eu não estou fazendo. Eu que sou o teu Criador, que sou o teu Deus, não estou te sufocando desse jeito. E eu fui percebendo isso em mim. De como eu realmente me cobro muitas vezes. Tem que estar sempre disponível, tem que estar sempre online, tem que estar sempre fazendo alguma coisa, porque eu não posso deixar o meu autismo me impedir de ser uma pessoa normal, né? Com uma vida como as outras pessoas, mas e os meus limites, né? Até onde eu posso ir? Porque, por exemplo, quando eu vou para um lugar muito cheio, que eu fui no domingo, eu fui no templo, um lugar muito bonito, mas estava lotado de pessoas, vários sons, várias vozes, vários cheiros. E aí, em vez de voltar para casa e descansar, como era algo que eu sabia que eu tinha que fazer, porque o meu médico já falou, olha, quando você passa várias horas, pelo menos tente achar um cantinho, respirar, recarregar a bateria, né? E eu não fiz isso porque eu estava na multidão, estava em grupo. Aí, em vez de ir para casa descansar quando acabou, eu fui para a igreja, ainda fazer outra atividade. E lá eu desliguei, eu não consegui me concentrar na atividade, minha cabeça pifou. E aí no outro dia eu não consegui levantar da cama, abrir o computador, fazer as coisas, porque eu estava com a sensação que um caminhão passou por cima de mim, entende? Sem respeitar os meus limites, sem respeitar o meu corpo, né? Como ele funciona. Nesse processo de você chegar onde Deus chamou você, onde Ele te mostrou o seu lugar no sol, o seu lugar no mundo, respeite os seus limites, respeite o seu corpo. Não é porque nós somos mulheres negras que nós gostamos de cuidar das pessoas, de fazer comida, de ser útil. Até uma questão cultural, né? Ser útil para ser amada. Se você não é útil, você não recebe amor. Mas com Deus não é assim. Deus, ele não é esse algoz que quer que você esteja 24 horas lá, fazendo as coisas, morrendo. Não. Se ele fez a promessa na tua vida e ele sabe quem você é, no tempo certo, essa promessa, ela vai se cumprir. E vai chegar quando você menos espera, porque ele é fiel para cumprir cada promessa que é feita. E ele faz não porque eu mereço, não porque você merece, mas porque ele é Deus. E ele tem um compromisso com a palavra dele. Eu estava conversando com um amigo e ele me falou uma coisa que ficou cacucando, assim. Ele é da igreja também. Um senhor já, que eu tenho amigos velhos, né? Eu gosto de ter amigos mais velhos. E ele estava falando assim, Laila, por que você duvida tanto da palavra? O Deus que abriu o mar vermelho no tempo de Moisés é o mesmo Deus que muda histórias em um piscar de olho. Ele não mudou, a palavra dele ainda é a mesma. Por que às vezes você fica querendo fazer as coisas do seu jeito? Tem que ser agora, tem que ser para ontem. Por que você está tão ansiosa? E eu parei, pensei em fazer uma lista de coisas do porquê que eu estou ansiosa. Mas eu me calei porque eu não tinha argumentos para falar com essa pessoa. E eu creio que foi o próprio Espírito Santo que usou a boca dela. Porque por que você está ansiosa? Né? Por que você está ansioso com o dia de amanhã? Se vai dar certo, se não vai dar, se você vai ser curada, se você não vai ser curado. Deus cura. Deus, ele nos ensina a gerir as nossas emoções. Para Deus, não há causa impossível, não há nada impossível. Gente, eu tô aqui, então não é impossível, não. Assim, se eu posso falar alguma coisa, se serve de algum exemplo, estamos aqui e Deus, ele continua cuidando de nós. Então se fortaleça nisso, que se Deus te chamou, no caminho ele vai te moldar, vai ter dificuldades, porque se você não estiver pronta, quando chegar a promessa, você vai fracassar. Então uma promessa vai se tornar maldição, porque já imaginou você esperar uma vida por algo e quando chegar, você não saber visualizar que chegou?
E aí você perde aquilo, e depois que perdeu você pensar, poxa, eu tinha isso, mas agora não tem como eu ter de volta porque eu não estava pronto para isso. Eu não sabia reconhecer. Deve ser frustrante. Nunca senti essa sensação, mas eu imagino que deve ser frustrante. Você esperar uma vida por algo, quando esse algo acontecer, chegar para você, você não ter a habilidade psicológica, emocional, espiritual de reconhecer que esse algo chegou para você. Por isso que Deus nos prepara antes. Amém? E essa é a nossa palavra, a palavra de Deus de hoje para você. Um cheiro no seu coração, ore sempre, fique firme.